Ok, muito boa tarde a todos que estão aqui ao vivo. Boa tarde para quem está vendo gravado, ou bom dia, ou boa noite, boa madrugada aí para quem está vendo gravado. Hoje nossa aula aberta vai ser sobre a palestra 124 do Petro, que é sobre Agora a tá. linguagem do Ó, inconsciente. Bem-vinda, Paz, agora a gente está te oi, ouvindo. mas eu não tô te vendo, mas tudo bem, pode Não, continuar, Heitor. você pode arrastar para o lado, você vai Tá, me ver. ativei. Você tá me vendo? Estou te vendo também. Então tá Então, bem. Uf, só ativa o mudo por enquanto para eu começar a tá, aula e aí depois quando você for tá. participar é só tirar do Não, eu mudo. não vou ativar mudo nenhum, vou ficar sem falar, é mais fácil, Heitor. Tá Tá bom? bom, tá bom. Desculpa aí. Pode ir lá, vamos lá. Então, hoje nós vamos falar sobre a palestra 124 do Patchwork, que é a linguagem do inconsciente. Eu sou Heitor Fagundes, facilitador da metodologia Patchwork e terapeuta. Antes da gente começar, eu gosto sempre de falar um pouquinho sobre o que é o Patchwork, né? O Patchwork é um caminho de autoconhecimento de origem espiritual. Por que origem espiritual? Porque ele é baseado em 258 palestras que foram canalizadas por uma médium, né? Então, essa médium Eva Perracos canalizou essas palestras e todo esse conteúdo foi transmitido por uma entidade que a gente denomina o guia. E dentro desse conteúdo, que é organizado pela Petro Foundation nos Estados Unidos, e tem o Petro Brasil também, que organiza todas as normas para a utilização desse material, a gente tem 5 ferramentas que servem para fazer todo esse trabalho de autoconhecimento segundo o Petro, que é a prece, a meditação, a leitura das palestras, que cada um pode fazer por conta própria, o estudo das palestras, que pode ser feito em grupo ou individualmente, e a revisão diária. Então, isso tudo é como a gente constrói e faz para nós mesmos o caminho do Petro. Mais informações, se alguém quiser mais detalhes, é só entrar em vhterapias.com.br, tem uma parte lá, Petwork, com mais detalhes. Então, para a gente começar a nossa aula de hoje, vamos começar com a prece e a meditação, duas ferramentas do Petwork. Eu vou convidar cada um de vocês, então, a fechar um pouco seus olhos e se sentar de uma maneira que você esteja com as pernas descruzadas, os pés no chão, de forma tranquila. Se você precisar, senta um pouquinho para frente na cadeira, para que os seus pés estejam bem tranquilos no chão. E fique bem tranquilo, bem tranquila. Coloque as palmas das mãos voltadas para cima, numa posição também de receber as melhores energias. E vai trazendo para perto de você a energia do Cristo, sabendo que para que nós cheguemos e nos conectemos a Deus, é necessário que a gente faça a nossa conexão com Cristo. Vai imaginando que Jesus Cristo coloca as mãos dele sobre as suas e os olhos dele olham para os seus. E o coração dele sincroniza com o seu, te dando força, clareza, amorosidade. Vai tranquilizando a sua respiração nessa conexão. E eu vou ficar 2 minutos em silêncio para que você faça a sua prece a Deus, por si mesmo, por si mesma, nesta aula aberta e neste momento da sua vida.
E vai se dando conta de que se você chegou nessa aula aberta, é porque você tem um anseio pelo conteúdo do Patrick. Porque você tem uma conexão com o guia do Patrick. Então vá tomando consciência dessa conexão e se abrindo para receber as bênçãos do guia do Patrick, trazidas por ele para você. Nem sempre esse caminho é fácil, nem sempre ele é só agradável, mas algo na sua alma quis este caminho neste momento. Então, aproveite o que ele tem de mais agradável, que são as bênçãos espirituais que a gente pode atrair para nós e nos abrir para receber. Está imaginando, então, que você se abre e chama o guia do Patrick para te abençoar. E ele traz isso nas primeiras palavras dessa palestra. Saudações, meus queridíssimos amigos. Bênçãos para cada um de vocês. Abençoada seja esta hora. Que esta palestra os ajude mais uma vez a descobrir mais sobre si mesmos, a ampliar e aumentar sua consciência, a fortalecer a sua compreensão da realidade. Respirando tranquilamente, percebendo o efeito dessas palavras sobre você. Vá abrindo seus olhos, para que a gente comece a aula de hoje. Muito bem, vamos começar. Quem pode ler O Poder do Inconsciente? Os dois estão no mudo, tá? Pode ler, Paz, mas abre o seu áudio, por favor. Você tem que abrir o seu áudio do mesmo jeito que antes. Aí, pronto, abriu. Isso, abriu? Tá. Então, peraí, deixa eu voltar na tela. Pascal, aí você está falando. Aí eu volto. Tá. Eita, saiu. Não, Pronto. tá. Tá, joia. Deixa eu só clicar aqui. Peraí. Um segundo, tá, Heitor? Eita. Peraí, pronto. Ai, que walk esse negócio. Peraí, vou virar a tela. Então, peraí. Poder do inconsciente, né, Heitor? Eu só tenho Isso. que virar a tela e conseguir, mas aí a tela é meio estranha, que Pode agora ela não... ler, pode só ler, Paz, a gente escuta. Tá bom, mas sabe o que é, Heitor? Que eu não estou conseguindo abrir as letras, tá muito Tudo bem. miudinho. Deixa eu fazer o seguinte, Tá, fica tranquila então. Eu vou tá, colocar você no mudo, vou ver se o tá, Walter pode ler para nós. tá joia. Você Opa, pode? Vamos lá. poder do inconsciente. O aspecto mais poderoso de suas vidas é o inconsciente. Todas as coisas favoráveis, prazerosas, vantajosas, assim como as dificuldades, o sofrimento, os desapontamentos, os fracassos e assim chamada má sorte, a repetição de padrões desfavoráveis, tudo isso é determinado pelos seus pensamentos e sentimentos inconscientes. O inconsciente é muito mais forte do que a mente consciente, porque o absurdo dos conceitos errôneos e das perspectivas irrealistas conscientes é muito mais facilmente detectável e pode, portanto, ser corrigido. Tudo que esteja escondido na percepção consciente da percepção consciente continua a governar você, sem que você seja capaz, através da razão, de mudar isso. Portanto, é da maior importância detectar
essas perspectivas errôneas, ocultas. O que isso te traz, Walter? Bem, que o inconsciente, que podemos dizer assim, é possível que seja a maior parte, né, do nosso psiquismo, até extrafísico, porque é extrafísico também, pelo que eu sei, compõe o nosso universo psíquico de modo geral, né? E que o que o guia nos traz aqui, que esse aspecto nosso, ele digamos, o todo nosso eu poderoso, né? É ele que governa as nossas vidas, é através do inconsciente, dos pensamentos, sentimentos que estão aí, que vão ordenar e dirigir a nossa vida. Portanto, é fundamental que a gente possa tomar consciência desses conteúdos do inconsciente, e aí a gente vai conseguir detectar ideias, ideais, perspectivas errôneas acerca de nós, né? Acerca da compreensão da vida, acerca da realidade, a partir do que eu entendo como essa leitura sobre nós mesmos, a partir desse olhar do inconsciente, das mensagens que o inconsciente nos traz, que não são mensagens que estão a céu aberto, né? São mensagens que surgem, que vêm, né, em momentos específicos e que a gente deve estar atento, alerta, para poder percebê-las, captá-las e, ao mesmo tempo, ir perdendo o medo, tendo a coragem de escutar isso, né, de ouvir isso, de perceber essas mensagens e buscar decifrá-las. Muito bem, você deu um apanhado geral sobre o tema do inconsciente, muito bom. O que a gente precisa trazer agora é umas coisas que eu acho interessantes da visão do Petro, né? Primeiro, por exemplo, todas as coisas favoráveis, prazerosas e vantajosas vêm do inconsciente. Porque às vezes a gente tem uma imagem de que o inconsciente é aquele lugar escuro onde estão os nossos problemas, é aquilo que nos gera problema na vida, vem por causa do inconsciente. Não. O que a gente gera de bom também é muito mais inconsciente do que consciente. Estar aqui, por exemplo, teve um lado consciente. Eu acho que isso aqui é bom para todo mundo. Na aula de Petro sempre faz bem. Mas quais são as razões inconscientes, positivas, que fazem a gente estar aqui? E as negativas também. Então, essa é a primeira coisa que o guia chama atenção para nos lembrar que o inconsciente tem esse lado. Depois, ele traz uma coisa bem pé no chão, que é assim: o absurdo dos conceitos errôneos conscientes é muito fácil de detectar. Se eu percebo que eu tenho ódio de alguém, eu estou distorcido, porque eu percebi o meu ódio de alguém. Agora, enquanto esse ódio está no inconsciente, ele continua existindo, mas eu não sei, e ele continua gerando efeito. Então, conhecer o inconsciente tem isso, para que a gente saiba que a gente está gerando negatividades e positividades também. De repente, eu tenho uma capacidade de amar que eu conheço. Eu conheço meus filhos, a minha esposa, algumas pessoas, tal. Mas e se no inconsciente tiver uma capacidade de amor muito maior que eu não revelei ainda? Também quero botar lá à tona. Então, esse é o que ele está trazendo como estímulo para a gente mergulhar e conhecer o inconsciente. Legal, Eu vou maravilha. ler aqui as correntes em nós. Esse caminho também é aprender a linguagem do inconsciente. Quando você faz isso, você acaba detectando as correntes sim e não. A corrente sim é frequentemente mais detectável das duas porque é geralmente mais consciente. Quando você se descobre perturbado por causa de um fracasso persistente, pode ter certeza de que as duas correntes devem estar trabalhando firmemente. A corrente sim é mais forte. Ela oculta a corrente não, que é inconsciente. Quanto mais essa última é esmagada pela ideia errônea de que isso a elimina,
mais ela é dirigida para o subterrâneo, onde pode continuar a fazer o seu trabalho. Essas correntes puxam a personalidade em duas direções opostas, criando uma tensão e uma pressão cada vez maiores. A forma de eliminar esse curto-circuito é revelar a corrente não, compreender suas premissas falsas e, assim, gradualmente diluir a crença na necessidade da sua existência. Então, aqui tem várias coisas que é importante a gente chamar a atenção. Primeiro, que isso é um caminho. O caminho do Petor também inclui conhecer essa linguagem, que é o que a gente está fazendo nessa aula, em parte, porque isso aí tem vários capítulos, várias formas da gente conhecer essa linguagem. Depois, sabe que quando a gente quer alguma coisa, é muito fácil identificar a corrente do sim. Ah, eu quero um relacionamento, eu quero me relacionar melhor com os meus filhos, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero um trabalho melhor. Tudo aquilo que a gente quer, a gente tem uma corrente do sim. E o que normalmente a gente faz? A gente põe tanta energia nesse sim que a gente esconde uma corrente que impede esse sim de acontecer. E é isso que ele está chamando a atenção. Faz assim, vamos olhar para a corrente que diz não. Quando a gente olha para isso e vê que ela tem premissas falsas, né? Fala assim, eu vou ganhar mais dinheiro porque com mais dinheiro eu vou ser mais feliz, com certeza. Talvez não. Ou talvez tenha uma corrente do não, fala assim, não, quem tem muito dinheiro tem muita encrenca na vida, as pessoas vão vir pedir dinheiro. Então tem um lugar que diz não para ganhar mais dinheiro. Só que isso fica oculto, que é óbvio que eu quero ganhar mais dinheiro. E esse lugar que tem medo de que alguém vai vir pedir? Aí você pode acolher esse lugar e fazer, não, alguém pode vir pedir, eu posso dar, eu posso não dar. Se eu tiver tanto dinheiro assim, talvez até eu queira dar mesmo, até sem a pessoa pedir. Pode ter tantas formas de lidar com esse não, mas que ele fica oculto enquanto ele não é trazido à tona. Então, essa é a ideia por detrás de olhar para essas correntes. Tudo bem? Chegou a Dani Fonseca, bem-vinda. Oi, boa tarde. Boa tarde, Dani. Você consegue ver a imagem, Dani? Sim, tô vendo sim. Tá, você pode. A gente não te vê, a gente está gravando, caso você não queira abrir a câmera, tudo bem. Mas se você puder, de câmera aberta ou fechada, você pode ler esse slide para nós? Claro, posso sim. Eu tô pelo celular, eu vou aumentar aqui a imagem e vou ler. Tá bom. Na vida. Nas áreas de sua vida onde as coisas vão bem, onde você parece ter sorte, onde a maior parte do tempo você se sente realizado e sem crises problemáticas e confusas, podem ter a certeza de que existe muito pouca corrente não, e de que a corrente sim predomina sem uma corrente subterrânea contraditória. Pode continuar? Pode continuar. Mas em áreas onde você repetidamente tem falta de sorte, a corrente não deve estar funcionando de uma forma ou de outra. Obviamente, as razões podem variar para cada indivíduo, mas as causas subjacentes precisam ser claramente definidas a fim de serem desativadas. A maioria de vocês já começou a detectá-las, pelo menos em parte. Qualquer objetivo que vocês desejem conscientemente, mas não consigam alcançar, é uma prova de que está funcionando uma corrente não que ainda não foi detectada. Muito bom, Dani, obrigado. O que te chama mais atenção desse trecho que você leu? O que me chama é justamente isso, é identificar quais são as correntes não e as correntes sim, para eu poder desbloquear coisas na minha vida. Ah, que bom. Ele está ensinando isso, mas ele também está ajudando a gente a identificar onde existe e onde não existe. Porque normalmente a gente fica muito preso também de dizer assim, isso não está andando na minha vida, isso não está andando na minha vida, isso não está andando na minha vida. E nem analisa que tem áreas onde as coisas estão andando bem. E aí, nessas áreas, a gente pode reconhecer e saber, aqui tem muito pouca corrente não. Ainda tem um pouquinho, porque às vezes dá aquela pequena encrenca, mas é uma encrenca que você sabe lidar, você resolve rápido, já foi, a coisa volta a fluir. Aonde? Então, esse é um primeiro alerta, para a gente lembrar que tem áreas da nossa vida que estão fluindo.
E 2, aí sim, aonde repetidamente tem o que ele chama aqui de falta de sorte. A gente fala, eu fiz tudo direito. Eu peguei lá, fui no curso, vi o manual, tem que fazer A, B, C, D. Eu fiz o A, B, C, D, fiz de novo ainda, e fiz de novo. Então tem alguma coisa ali que a gente pode ver onde é que a gente não quer aquilo que a gente diz que quer. E esse é o trabalho que a gente vai fazer justamente para, primeiro, acolher. Talvez a palavra não seja nem tanto desbloquear, porque desbloquear às vezes dá uma ideia assim, deixa eu tirar isso da frente. Não, eu vou acolher de que eu acredito naquilo, eu acredito naquele não. E o que, que tem de divino naquele não? Né? O que, que tem por trás daquele não? Por que, que eu acho que eu preciso dele? Então, quando a gente mergulha, a gente tem ali um espaço de aprendizado, aonde a gente começa a ver que aquele não está trazendo um aprendizado para nós. Então, o primeiro passo é trazer para a consciência e depois estudar, acolher e estudar esse não. Faz sentido? Eu Sem acho essa dúvida. palavra acolher perfeita, porque eu acho que aprendi essa palavra no Pathwork, porque é exatamente isso que funciona muito bem, porque antes eu bloqueava, né? Muitas vezes bloqueava, temia, né? E o acolher exatamente, eu me lembro de uma imagem que tem do eu inferior saindo assim do coração de alguém, e essa imagem circula aí do Pathwork, que é acolhendo o eu inferior, né? Conversando com o eu inferior, e esse acolhimento é isso, é a gente trazer isso até com compaixão, né? Porque às vezes é algo que nos envergonha de nós próprios, e procurar olhar isso com amor, com compaixão, com entendimento, com acolhimento. Eu acho essa palavra perfeita. Desculpe, parece que eu interrompi Dani Não, um pouco para falar, e aí eu entrei primeiro. Não, você foi é, perfeito. É é, exatamente isso. A gente muitas vezes não se acolhe, né? A gente se julga. exato. E aí o Pessoa traz muito isso, né, de acolher, mas também não é um acolhimento para fazer, ai, tadinho, tenho eu inferior. Não, tenho e preciso trabalhá-lo. Então tem um acolhimento que já tira a questão do sofrimento e depois um mergulho nele. O que, que ele tem de divino por trás desse eu inferior que está aí dessa corrente, não? Porque todo eu inferior tem um eu divino por trás. Isso aí tem outra palestra que ele faz a gente lembrar sobre lidar com as nossas negatividades. Vamos lá, passos importantes. Paz, quer tentar agora? Você lê ou você... Vamos lá, vamos ver se você acerta aí, só para a gente manter a fluidez. Abre o áudio só. Acabei de falar. Aí, Paz está pronto. falando. Oh, pronto. Posso. Ai, Vai lá. passos importantes. Não é suficiente ter uma compreensão de suas imagens e conceitos errôneos, nem saber como e por que elas vieram a existir nas circunstâncias particulares de sua infância. Este trabalho é importante, mas não é o único passo. Isso não é suficiente, pois vocês estão todos enganados em acreditar que, ao encontrar esses conceitos e conclusões errôneas, irão automaticamente mudar suas reações emocionais sutis mais profundas. Não funciona assim, porque essa conclusão só leva à ilusão de que a sua descoberta e seu alívio momentâneo liberaram vocês, quando na verdade vocês continuam a reagir da velha forma, sem estarem conscientes disso. O único meio de mudança acontecer é detectar a forma como a corrente não continua funcionando, impedindo exatamente a realização da mudança tão ardentemente desejada pela corrente do sim. Obrigado, Paz. O que, que te chama mais atenção aqui nesse trecho? Olha, Heitor, de cara, o que me chamou a atenção é esse trabalho maravilhoso que tem uma das palestras do Petworth, que é as feridas da infância, né? Uhum. E o guia que fala, né, que tudo é formado lá na infância, né? E trabalhar a infância não é fácil. Qualquer terapeuta sabe disso, né? Porque é muito fácil a gente lembrar da nossa infância feliz, mas aquela que a gente escondeu, que a gente continua procurando o pai, procurando a mãe, essa é a mais terrível, né? Olha, Heitor, você sabe que eu fujo do que está falando, né?
Não, mas Então, você trouxe um tema que é muito importante mesmo. Ele tá, traz isso nesse slide, tá, mas ele ah, coloca ah, algo a mais. Eu vou só colocar você tá, no mudo aqui por causa do ruído. Depois qualquer tá coisa joia, abre. tá joia. Aí, Então, o que ele vai trazer? Ele vai trazer que sim, o trabalho com a infância é importante. Onde é que o não, as coisas não estão fluindo bem agora? Como uma recriação do nosso padrão infantil. Isso é uma parte do trabalho. Mas ele está falando que no caso do inconsciente tem um passo a mais, que é perceber, pegando o exemplo do dinheiro, né? No hoje mesmo, eu posso ter imagens de dinheiro ou imagens sobre relacionamento, sobre sexo oposto. Fala assim, se eu sou homem heterossexual, eu falo assim, toda mulher é assim. Então, eu não quero mulher assim. Lá no fundo, você quer um relacionamento, mas você não quer mulher porque mulher é assim. Ou uma mulher vai falar assim, todo homem é assim. Então, uma parte sua quer se relacionar com alguém do sexo oposto, mas uma parte não quer. E essa parte que não quer pode não ter tanto a ver lá com a infância. Pode ter a ver com ideias e imagens que você tem hoje e que jogam contra. Então, ao mesmo tempo você quer, mas se não está fluindo, tem uma parte sua que não quer. E às vezes você pode ter outras crenças que não tem a ver tanto com negatividade. Pode ser assim, não, eu preciso aprender alguma coisa antes, eu não estou pronto ainda para conquistar tal coisa. Pode ser uma fala também. Agora, nesse momento, não quero. Mas a mente fica, não, mas eu quero e eu não quero. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai pôr no papel, se a gente estivesse num grupo de estudos, a gente colocaria no papel, pega um objetivo e fala, sim, quais são suas falas do sim? Quais são suas falas do não para isso? E não é nada teórico, não. É algo assim, não, se eu conseguir isso aqui, vai ser ruim para mim. Eu vou ter que, não vou poder descansar tanto, eu vou trabalhar demais. E falas que sejam reais, que dizem não para aquilo que a gente diz que quer. Então, esses passos são importantes. Tanto olhar lá se a gente não está recriando algo da infância, como no hoje, se a gente não tem algo que a gente diz não. Não, porque vai ser chato. Não, porque eu não quero. Não, por qualquer razão. Ok? Então, vamos ver isso na prática. Walter, você pode ler? Na prática, vamos imaginar que você deseja uma certa realização em sua vida, uma realização que você não conseguiu até agora. Você pode ter estado consciente de um forte desejo por essa realização e pode ter descoberto certos conceitos errôneos inconscientes, falsas culpas e atitudes destrutivas que impediam essa realização. Você pode experimentar essa descoberta como um núcleo antigo, como um pacote de perturbação. Mas raramente ocorre aos meus amigos que esse pacote continue a enviar suas expressões, apesar de ter sido detectado. Em vista de tudo isso, é necessário renovar seus esforços para detectar diariamente a corrente não em funcionamento. Esta atitude prevalente pode ser muito sutil e exigir todo o seu discernimento para ser descoberta. Quando você a descobrir, terá descoberto a razão da existência da corrente não, que funciona exclusivamente quando se trata da realidade, mas não funciona na sua fantasia parcial. O que te chama atenção nesse trecho, Walter? Eu estou entendendo o seguinte, pelo que nos diz o guia aqui, e depois eu vou citar algo curioso, essa palestra caiu muito bem, é Eu que... só peço um pouco de cuidado com exemplos pessoais, Ó, porque fica gravado. E aí isso gravado. aí pode envolver outras pessoas. E mesmo sobre si mesmo, eu costumo pedir para as pessoas limitarem um pouco, porque fica gravado, então pode não ser o melhor ambiente. Pronto, obrigado por lembrar. Então, que mesmo a gente descobrindo, né, aspectos nossos inconscientes que vêm à tona, e a gente acredita que talvez isso, como eu sempre, por muito tempo acreditei nisso, e ainda acreditava até então, digamos assim,
seria a forma de desmontar esse castelo, né, de crenças negativas e tal, etc. E o que o guia nos diz é que é necessário uma dedicação diária a gente ir mergulhando, mergulhando para poder perceber essas correntes do não e, a partir daí, pelo que eu estou entendendo, tratá-la, né? Entre percepção dessa corrente, aquilo que são os nossos ideais ou fantasias e tal, etc., e poder ter uma compreensão mais clara do que se passa de fato. O que eu ia Isso. citar, diga. Não, só para destacar alguns pontos do que você fala. Uma coisa que é muito importante, que às vezes as pessoas têm uma idealização a respeito, e o guia, como sempre, bota a gente no pé no chão. De repente, descobri. Eu acredito que dinheiro faz mal para as pessoas, ou que alguma. Então é isso, eu não quero ganhar mais dinheiro porque eu acho que dinheiro é feio, dinheiro como corrompe. Então eu não quero ser corrompido, e aí eu não vou querer dinheiro, então, por exemplo, né? Aí descobriu. Fala assim, então agora o dinheiro vai vir. E não é assim. Diariamente você tem que ver. Não, o dinheiro já está fluindo de uma forma legal também. Não, você pode ter o efeito ao contrário. Assim, não, então só quando eu tiver bilionária que eu vou estar satisfeito. Isso é outra questão. Mas o dinheiro está fluindo bem? Então, se não está ainda, pode ter resquícios. Primeiro, você ficou com esse negócio oculto aí anos, décadas, por causa de alguma imagem que você tem, e vai demorar um pouquinho para soltar. Por isso, fazer esse trabalho diariamente é uma forma de ir questionando esse não, né, revisitá-lo e ver se lentamente isso vai se modificando. E a outra coisa que é assim, quando ele fala no final que você vai descobrir a existência da corrente do não, e a corrente do não funciona na realidade, porque a sua realidade não mudou. Mas na fantasia parcial não existe corrente do não. Isso que é interessante, porque na nossa cabeça, não, tá tudo certo. Eu já fiz tudo que precisava para realizar isso, então é só realizar. E aí, por isso que na fantasia a gente fica meio estressado. Na fantasia já está tudo certo. Na fantasia não tem corrente do não. Na fantasia é só a corrente do sim. Mas na realidade, se isso que você está buscando não se realizou ainda tem ali uma corrente do não que precisa ser vista. Ou seja, precisa ser purificado, limpo, precisa ser trazido à consciência para poder se entender essa sequência aí de nãos, né? Isso. E aí, às vezes, a gente acha que é um grande trabalho. Não necessariamente. Às vezes, 5, 10 minutos por dia, você vê se aquela realidade melhorou, não melhorou. E se não melhorou ainda, fala assim, que parte minha não quis hoje ter isso realizado? E aí você vai se questionando, vai se trabalhando em relação a, a esse não que estava aí, como chamar, atuando no dia de hoje, por exemplo. O que eu ia partilhar era somente o seguinte, que coincidentemente ontem, além da revisão diária, eu decidi fazer exatamente um relato específico, né, sobre vários fatos, e eu comecei exatamente a fazer isso, que é exatamente tentando localizar essa corrente do não. E eu Ah, comecei que a escrever desde ontem, né, e já escrevi uma ótimo. quantidade. E quando Sincro... acontece, eu não deixo para depois, eu vou e pego e paro o que estou fazendo e vou lá, pá, 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 pá. Era isso. Ótimo. É isso, botar no papel é o caminho mesmo. Dani, você pode ler esse slide? Claro, vamos lá. Quando você se tornar consciente da A sempre corrente do operante. não. A corrente do não. Quando você se tornar consciente da sempre operante corrente não, e mesmo antes de compreender totalmente a sua presença, você encontrará alívio para a desesperança e a saída estará à vista. Você compreenderá porque a sua vida não mudou, apesar do extensivo reconhecimento de imagens e lições da infância. Você então vai detectar os sentimentos destrutivos a serviço da corrente não. Medo, culpa,
raiva, frustração, hostilidade e etc. Não importa quantas descobertas você faça, nada mudará verdadeiramente em sua vida, sem que antes você observe a corrente não em ação, diariamente e repetidamente, até que você interprete suas mensagens e decifre seus códigos. A ausência desse não produz uma corrente sim relaxada e tranquila, sem uma pincelada de desespero. O que te chama atenção nesse trecho? É o repetidamente. Então, é um exercício realmente Espera só um diário. pouquinho, só um minutinho, Dani. Paz, você pode ativar o mudo, por favor? Que está vindo um ruído de fundo. Não sei se a Paz está aí. Eu estou tentando ativar o mudo dela, mas não está indo por aqui. Tá. Desculpa, Dani, vai lá. Não, tranquilo. O que me chama a atenção é que o guia traz a mensagem de que isso é um exercício diário. Repetidamente precisamos fazer isso. Então, e eu acho que conecta com a tua fala anterior, que não é porque eu já descobri uma corrente do não em funcionamento que eu não tenho que deixar de revisitá-la, de avaliar. E veja que é realmente através das atividades diárias que a gente vai poder capturar isso, né? O quando está resolvido, o quando não está totalmente resolvido, ou quando não um gatilho, que às vezes a gente acha que resolveu, mas acontece um evento qualquer naquele dia que te traz de novo aquele sentimento, e aí você tem a oportunidade de ressignificar novamente, né? Aqui eu acho que tem uma coisa que é importante olhar, que é uma diferença entre um objetivo, uma realização, que é onde ele está trazendo para a palestra, e a identificação dos nossos sentimentos, às vezes no exercício da revisão diária. O que eu senti naquele momento? Que esse é um trabalho importante também, assim, né? Reconhecer o que eu estou sentindo. Por outro lado, esse trabalho, da forma como ele está pondo nessa palestra, pelo menos, eu vejo como uma forma da gente nos aproximar dos nossos objetivos. Por que ele diz isso? Porque quando a gente realmente faz, pelo menos para saber de um objetivo, para ir na direção de um objetivo, primeiro você tem que saber o que você quer. O que é que você está buscando e que não está acontecendo? Então, isso já é um grande exercício. Saber o que você quer. E à medida em que você encara os nãos diariamente, você é uma coisa bem prática, entende? Não é uma coisa. O que eu quero dizer é que não é tanto uma coisa terapêutica de achar as nossas emoções. Mas aqui o guia está trazendo uma coisa bem assim para a vida mesmo, do dia a dia. Aquela coisa que você quer que aconteça e não acontece. Então, é uma forma da gente lidar com essas questões bem na prática. E, claro, nesse trajeto vão ter emoções, que eu acho que é um pouco disso que você trouxe, né? Mas não uma coisa assim, Isso. da emoção pela emoção, por uma coisa Ausência do só de conhecimento. autoconhecimento, e sim algo ligado a um direcionamento de algo que você quer. Faz sentido essa diferenciação? Faz sim. Isso. Quando eu Pra gente... li, eu pode acho que falar. como eu perdi o início, né, que você já tinha citado, você pode ter setado isso, mas para mim fez sentido, sim, agora, que você trouxe para um objetivo, um desejo desse momento, não do dia a dia da vida. Isso, exatamente, que é o que ele traz bastante nessa palestra. Então, essa é a ideia que ele está trazendo aqui. E a grande promessa, né, que isso aqui traz um alívio. Primeiro, de que sim, vai ter um alívio. Mas, quando você vai trabalhando, o que ele está prometendo é que quando você elimina essa corrente não, porque você olhou para ela diariamente, foi lá, fez seu trabalho, percebeu o que estava errado, o que era errôneo, você decifrou o código dessa corrente não, vem uma corrente sim que é relaxada, sabe? As coisas começam a acontecer na direção do que você está querendo. Então, essa é a promessa, que a gente consiga chegar nesse lugar e ficar relaxado. Essa é toda a ideia. Tudo bem? Perfeito. Bom, vamos em frente. Eu vou ler aqui. Eu não sei, que a paz às vezes cai, às vezes vai, às vezes volta.
Eu vou ler aqui para a gente seguir. Heitor, hoje a conexão tá bem difícil, mas eu tô vendo, o inconsciente. Você quer que eu leia? Faz o seguinte, põe no mudo, Paz, Pode porque ler? tá vindo... Não, Ah, põe no mudo, por favor, porque tá ficando um ruído de fundo muito tá, forte aí. Aí eu leio aqui, pode deixar. tá. Coloca aí, pronto, tá ótimo. O inconsciente. Você pode ter certeza de que a corrente do não existe se ainda existir frustração em sua vida, apesar de você ter descoberto imagens relevantes. É importante remexer a parte petrificada do inconsciente. Se ela é deixada de lado, intocada, não desafiada, as obstruções da corrente não deixam de se manifestar. Vocês estão erroneamente convencidos de que compreender o que ocorre em seu inconsciente significa simplesmente descobrir elementos até então desconhecidos. Você não precisa esperar por algo distante ou completamente oculto. Primeiro, observe aquelas camadas que são facilmente acessíveis, quando você focaliza sua atenção sobre elas. Estes são os pensamentos semiconscientes, as atitudes vagas e difusas, e as expressões que são quase de sua natureza, e, portanto, facilmente desprezadas porque fazem parte de você. Então, aqui ele dá, eu acho que é quase um resumo, mas ele dá uma aprofundada a mais. Primeiro, ele vai lembrar que se tem frustração na vida, e de novo, frustração tem a ver com algo que é um objetivo, né? Eu tenho um objetivo e esse objetivo é frustrado. Tem uma corrente não. E aí vamos remexer ela, que é um pouco de tudo que a gente já falou. Mas, se a gente não mexer, ou se a gente só ficar descobrindo coisas do inconsciente, também corre o risco da gente ficar só trazendo coisa à tona e não dar uma direção para isso. Então, o que ele está recomendando? Observa aquelas camadas que você consegue notar e traz à tona, mas com uma direção, né? Assim, como é que isso está ligado à frustração que eu estou sentindo? Então, é para tentar trazer um trabalho de autoconhecimento, que muita gente gosta de fazer e encontra ali conteúdos, dores, né? Mas direciona isso para algo, uma área da sua vida que esteja frustrante. E isso faz com que a gente torne prático essa descoberta, né? Desse lugar escuro nosso, não só pelo prazer de descobrir e ir lá talvez resgatar a nossa criança desse lugar escuro, mas vamos resgatar para que ela traga a sua energia positiva, seja cuidada, seja olhada, seja acolhida e brilhe para o mundo numa direção de algo que você quer realizar. Tudo bem? Então, deixa eu ver. Walter, você pode ler esse Acessando o Inconsciente? Só coloque tira do mudo, por favor. Acessando o inconsciente. Práticas metafísicas têm obtido sucesso em oferecer treinamento e disciplinas adequadas para acessar o inconsciente, mas muito raramente são usadas na direção correta. As pessoas são sempre tentadas a entrar no estado ideal que ainda não atingiram, de forma que faculdades recentemente adquiridas são colocadas a serviço do escape, em vez de serem usadas para a autodescoberta e para a compreensão do significado dos elementos destrutivos. Perceber e estar atento às táticas da corrente não, que atrasam o seu progresso, é essencial para o seu trabalho de autorrealização. Apesar de uma parte substancial sua estar ansiosa para detectar, superar e mudar os problemas, com a ajuda da corrente sim, existe também um medo profundo da mudança, que mostra a corrente não em funcionamento. O que te chama atenção nesse trecho, Que Walter? aconteceu comigo agora de manhã isso, e eu até escrevi a respeito. Exatamente. Eu estava escrevendo sobre e veio, bum, do inconsciente dizendo, não, eu não quero isso. Fisguei, né? Pois é. Então, é exatamente isso, né? Mas ele fala
práticas metafísicas e isso não ficou muito bem claro para mim, eu não entendi bem o que ele quer dizer com isso, que pessoas buscam caminhos que, na verdade, estão a serviço do escape, Do né? escape. Esse é um alerta muito interessante que o Pestor traz repetidas vezes, que é assim, a gente vai fazendo um trabalho de autoconhecimento, a gente vai crescendo na nossa capacidade de meditar, às vezes busca até através de algum tipo de ritual, algum tipo de droga que descobre, né, que pode acessar um campo mais amplo. É isso que ele está chamando de práticas metafísicas, né? Talvez menos as drogas, ele está dizendo aqui, mas ele tem outra palestra que ele fala que as drogas também são um tipo de fuga. Mas esse anseio por acessar o inconsciente, se, por um lado, por muito tempo as pessoas tinham medo de acessar o inconsciente, falando, negócio de inconsciente, deixa para lá. Talvez hoje existe uma galera que faz o contrário, pendulou para o outro lado. Opa, então é para acessar o inconsciente? Então eu vou acessar ele todo, semana que vem ele está limpo, e aí eu estou com a vida feita. Né? Existe um movimento contrário, de que eu vou lá acessar todo o meu inconsciente, quase um anseio por resolver aquele inconsciente todo. E isso, dependendo de como é feito, pode ser uma fuga de olhar um problema muito mais simples, que às vezes está na sua frente, e que é difícil de encarar. Às vezes na área do relacionamento, às vezes na área da relação com os filhos, às vezes na área da relação com o trabalho, às vezes na área do dinheiro. Nessas áreas da vida que são bem pé no chão, assim, que está difícil, às vezes ir meditar é uma forma de fugir. Nem sempre. Você pode usar essa habilidade também para encarar, falar assim, eu quero mais consciência sobre esse problema. Mas o que ele está dizendo é que às vezes é um anseio nosso de estar num estado além do que já é possível nesse momento na prática. Sabe? É uma coisa assim, eu vou resolver aquele problema lá da frente, mas não resolveu o probleminha desse aqui. Porque aquele é mais gostoso de resolver. A gente faz de uma forma mais metafísica, né? De uma forma gostosa, tal, e também é uma coisa também que não está afetando agora, então resolver um problema lá da frente é até melhor, porque lá da frente já está resolvido. Mas e o aqui e o agora? Né? Você está resolvendo mesmo? A sua vida está em ordem? Os pilares principais, está tudo bem mesmo para você estar preocupado com aquele negócio lá da frente? Então, isso é que ele está chamando a atenção da gente não usar, e não é não fazer essas práticas meditativas, se isso te faz bem e tal, mas não usar isso como escape. Uma possibilidade, inclusive, é você ter o seu momento do dia em que você faz lá seu contato com a espiritualidade, ou mas tá bom, acabou aquilo lá, beleza, trouxe as energias que você precisava, agora vamos trabalhar, vamos ver as coisas do dia a dia, vamos ver aí os temas que não estão legais na sua vida, no dia a dia prático, para daí não fugir deles. Faz sentido? Então, Dani, você pode ler esse último slide? Claro, vamos lá. Escuta diária. O seu inconsciente fala constantemente, meus amigos. Fala sem que vocês o ouçam. Por isso vocês não se comunicam com ele. Vocês frequentemente buscam uma compreensão intelectual de antigos conceitos errôneos e com isso deixam de perceber o constante fluxo da corrente não e o seu funcionamento. Isso deve se tornar uma tarefa para vocês em suas autoobservações. Se todos os dias vocês dedicarem um pouquinho de tempo para essa questão tão importante, os resultados serão maravilhosos. O que te traz aqui esse trecho, Dani? Conecta com o que você falou, né? Da gente não criar, não fugir dos mecanismos, né? Que o nosso inconsciente nos coloca para que a gente, achei, acho que o fio da meada é esse, então já resolvi. Não, não é bem assim, porque como o inconsciente fala o tempo todo com a gente pode se auto-enganar também. E Eu como que você mesmo vai saber posso que... sabotar o meu desejo, né? Eu vou É, sabotar o meu desejo. e como é que a gente vai saber que já resolveu? Quando a gente estiver naquele estado da corrente sim. Ou seja, resolveu mesmo, não é que resolveu na cabeça. Se era um problema de relacionamento, aquele problema acabou, não é aquele problema tá.
Não, se ele não acabou ainda, é porque ainda tem ali uma parte sua que não quer resolver. E tudo bem, pode ser assim. Também você pode estar lidando com um problema aqui, tem outro e outro, eu vou pegar esse primeiro. Também tudo Uhum. bem. Mas saiba que não resolveu, não. É só, talvez ele esteja adormecido. E tudo bem. Aí uma hora você pega ele e vai assim, agora eu vou olhar para isso aqui, isso que eu desejo. Então, também é válido. E você pode dividir o tempo. Uma hora, por exemplo, tal dia, com tal pessoa, por exemplo, é muito bom de conversar sobre esse tema. Então, ali eu vou trazer meus nãos, ali eu vou conversar, pedir opinião, etc. Em outro lugar, pode ter outro tema. E assim, o importante é a gente não fugir dos temas e continuar lidando com o que está acontecendo na vida prática. Uma hora resolve. A hora que resolver, você vai saber que resolveu. E aí o seu inconsciente não vai nem precisar falar. Você fala, putz, agora resolveu mesmo. Okay? Então, onde está tendo problema é o inconsciente falando que ainda tem algo a resolver ou a ser visto e trabalhado ali. Heitor, eu gostaria de partilhar algo que talvez possa ajudar as pessoas. Fala Eu, lá. ah, 20 dias ou mais atrás, eu estava numa prática espiritual muito importante e aquilo foi impressionante, cara. Isso nunca tinha acontecido em minha vida. E como eu já venho num processo muito intenso de autobusca, e nessa prática, o meu eu inferior se manifestou e disse: eu não quero isso dessa forma. Cara, eu fiquei, foi um impacto. Aí eu calmamente disse: mas agora quem manda sou eu e eu quero. E aí continuei. Pá, 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 pá. Quando foi hoje, ele veio para dizer, acredito eu, a mesma coisa, mas ele não chegou a dizer, porque ele já sabia o que eu ia responder. Então, foi impressionante da forma que o eu inferior se manifestou como se fosse uma entidade autônoma de mim mesmo, né? Uhum. Eu sei que os estudos falam sobre isso também, que são É, entidades é, autônomas vivas em nós, que querem sobreviver, querem ter sua autonomia e por aí vai. Isso pode chocar muitas pessoas. E eu não, já tive... isso é Oi. parte do trabalho. Não é um alívio poder ouvir ele diretamente? Sim, caramba. É um Rapaz, alívio, apesar de às vezes um pouco estranho e metafísico. Agora, olha que interessante a diferença de postura. Uma coisa é você tomar posse, quem manda aqui sou eu. Mas ele não não sabia o sumiu. que responder, foi na hora o que me veio. Não, ótimo, já é um empoderamento. Mas tem um lugar que ainda não escutou o eu inferior. Que é, por que não? Sabe, poder pegar esse eu inferior e dar vazão, dar voz a ele. De um lugar seguro, porque você estava num lugar empoderado o suficiente para bancar que não. Você é menor que, né? Você não é tudo eu sou mais do que você. Mas já que você é mais, escuta. Pergunta por que não? Talvez ele tenha um motivo. Aí você passa a mergulhar e conhecer ele, de fato. Então, numa experiência dessa, talvez dessa vez ele ficou ali sem falar nada, porque ele já está fazendo o trabalho dele. Você não quer saber dele, você se acha o poderosão, de que é maior que ele, tudo bem. Aí ele fica lá, ele não mexe com você, você não mexe com ele, mas ninguém muda. O desafio é, eu inferior, você está aí, o que você quer falar hoje? Hoje eu estou aqui para te ouvir, eu não vou castrar você, não. Pode vir que hoje eu estou podendo falar, estou querendo falar com você, quero te conhecer melhor, então você pode, sabendo que no fundo ele é luz, ele tem um recado, ele é luz lá no fundo. Então, a gente pode se aproximar dele. Faz sentido? Não, foi muito bom você ter falado isso, porque durante esse período, antes de acontecer isso, eu tive uma conversa com ele, a qual eu chorei e tudo mais, que eu nunca tinha tido. Inclusive, eu pedi desculpas a ele, porque eu nunca tinha tratado ele dessa forma. Porque eu o considerava, digamos, um estorvo, né? E não, e naquele momento eu estava acolhendo, e por isso eu chorei, me emocionei, tal, 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 etc. Isso foi possivelmente uma semana e meia antes, alguma coisa assim, que eu tive esse contato dessa forma muito emocionante, no qual eu falei todas essas coisas para o meu inferior. Foi, não, na verdade, isso foi depois do que aconteceu.
Exatamente isso, Heitor. Foi bom você ter dito isso. Isso foi exatamente depois do que aconteceu, como assim, eu nunca tinha dado importância para ele porque eu desprezava porque ele era o eu inferior. E aí eu tive essa conversa com ele. Então foi muito legal você trazer isso e durante os slides, no momento X, eu pensei em contar mais uma coisa, mas eu falei, não, é melhor eu não dizer. Mas já que você trouxe isso aí, eu vou dizer que no dia essa semana agora, o meu mentor, na hora que eu acordei, disse para mim, para eu acessar, ele disse assim, ir à sede do meu eu inferior. E a sede do meu eu inferior. Essa foi a sugestão do meu mentor, como forma de autobusca. E eu venho, por isso eu comecei a escrever, né, o que eu estou escrevendo, a partir dessa sugestão do meu mentor, que sempre me orienta e tal. Então, e aí talvez junte um pouco com as práticas metafísicas. O que ele vai trazer nessa palestra é que o inconsciente já, seu inferior já está aí. Você não precisa ir em busca. Aonde a vida não está andando na corrente do sim, já está aí. Então, talvez possa ser mais simples. Eu acho que é isso que o Petro vai trazer. Não precisa tanto de uma prática tão metafísica. É olhar que área da minha vida não está fluindo predominantemente no sim. Então, isso aí precisaria fazer um trabalho mais profundo, mais individual, eu acho, para equilibrar o anseio e o gosto pelo encontro com o eu inferior, que também pode ter uma distorção, que pode estar te distraindo até de coisas muito práticas que já estão assim na sua cara de que é o inferior e que talvez você não esteja vendo por uma busca de uma outra forma de fazer. Mas isso não vem ao caso aqui. O conceito que é importante guardar é aonde na vida, assim, dia a dia, pilares básicos, relacionamento, vida sexual, vida financeira, trabalho, onde nessas áreas não está fluindo no sim, já está ali o eu inferior, não precisa buscar em outro lugar, já está ali. E aí é que a gente pode trabalhar já, tá fácil. Eu entendi o seguinte, Ok? na verdade, o que ele quis dizer é que nessas áreas exatamente onde há resistência, aonde eu nego, digamos, ao invés de eu me confrontar com pensamentos negativos, né? Que às vezes eu coloco uma perspectiva positiva e, na verdade, eu não quero escutar o que pode haver de negativo, que é exatamente permitir, o que é ir à sede do eu inferior, é permitir que esses pensamentos negativos surjam, né? E a partir da vontade que vá se penetrando, né, nas resistências para que o eu inferior se manifeste cada vez mais. Walter, eu entendo, mas isso é um processo muito individual seu, isso que eu estou querendo dizer. Não, pronto, beleza. A sua forma de fazer, que não cabe aqui. Isso que eu estou dizendo, que é uma aula aberta. Depois, talvez, ou no individual, ou num grupo de estudos, isso seria mais adequado, entende? Porque tem muito assunto aí em cima do que você está trazendo. O que eu estou trazendo de mensagem do guia é, na vida, coisas básicas. Vida amorosa, vida financeira, trabalho, essas áreas que a gente, básicas, que a gente nem acha que é tão espiritual, não, mas é muito espiritual, porque é o aqui. É nessas áreas que, no Pestor, que a gente vai olhar para o eu inferior. Ok? Então, vamos aproveitar e fazer o fechamento aqui da nossa aula aberta. Vou convidar vocês a fecharem um pouco seus olhos e reconhecer como quem está aqui talvez tenha um anseio e já entendeu a importância de encontrar o eu inferior. Isso não é mais questão. Mas como talvez a gente fique ansioso, então, por encontrar logo e raciocine uma forma de encontrá-lo. Não precisa.
Ele já está aí. Está visível na nossa vida, claramente. E o nosso inconsciente está criando isso constantemente. Tanto com o eu inferior, tanto com o eu superior. Então, se a gente quer achar onde está o nosso eu inferior, é só olhar na vida prática. Que às vezes é mais difícil até do que na nossa mente, na nossa ilusão. Porque na vida prática precisa de soluções reais, que às vezes são trabalhosas. E aí, com isso, vamos nos conectando ao guia do Patchwork. E se abrindo para as últimas palavras do guia nessa palestra. Sejam abençoados, todos vocês, em corpo, alma e espírito. Estejam em paz, meus queridíssimos amigos. Estejam em Deus. E com essas palavras, vá se perguntando: qual foi o principal aprendizado que você teve nessa aula? Quando você tiver esse principal aprendizado, pode abrir os olhos. E se alguém quiser compartilhar o principal aprendizado, Posso comentar, Heitor? pode. Bom, o meu principal aprendizado aqui foi a simplicidade, porque eu entendi que está tudo dentro de mim. E se eu observar o meu entorno, como está tudo dentro de mim, com simplicidade eu consigo capturar e consigo colocar prática nisso, para poder melhorar esse meu entorno. Maravilha. Obrigado. Walter, Paz, veio alguma coisa como principal aprendizado? Para mim, o principal aprendizado foram dois. O primeiro foi que quando a gente chega aos núcleos ou descobre essas correntes do não ou as próprias imagens, que isso não quer dizer que findou o processo ali, né? Uhum. A caminhada e a busca contínua, diária, é que vai permitir que a gente vá identificando essas correntes do não e desativando-as, né? E a segunda é para falar menos, aprender a falar menos. Muito bom. Obrigado, Walter. E Paz, você está por aí? Conseguiu captar algum principal aprendizado? Não sei se a Paz Heitor, está... posso falar? Pode, por favor. Tá. O meu principal aprendizado, Heitor, não é um bordão nem um clichê, mas é assim: eu tenho uma razão para reclamar e quatro para agradecer. Sou muito grata a você também, tá, Heitor? Muito obrigada pela aula. Obrigada. E todas podem ser olhadas, esse que é o importante. Onde está reclamando, tem conteúdo bom para trabalhar. E onde está agradecendo, tem conteúdo bom para trabalhar também. Então, fica isso aí de recado final do inconsciente. E com isso, eu agradeço também toda a espiritualidade presente. E finalizamos assim a aula de hoje. E na semana que vem... Não, na semana que vem não. A semana que vem não tem. Na outra... vamos ter essa palestra aqui, Reivindique a Sua Grandeza. Ó, agora vamos vibrar na expansão, na grandeza e na manifestação da nossa grandeza na vida. Gente, super obrigado para quem veio aqui. Quem veio gravado também, viu gravado, pode comentar. Espero que essa aula tenha ajudado vocês aí a crescer nesse lugar de contato com o inconsciente. Ok? Ok? Beijo grande. Obrigada. Obrigado, obrigado. Até a próxima. Uma boa semana. Até a próxima.